Deputado, a política nacional, a gente está vendo aí que a Dilma está sofrendo alguns reveses. E a gente sente que, em alguns estados, o PSDB, no caso, por exemplo, de São Paulo especificamente, cresceu muito com Alckmin. E, especificamente, por exemplo, no caso de Sergipe, de que forma isso pode, a queda de Dilma pode afetar o quadro aqui em Sergipe? Mas veja bem, é uma realidade, os dados comprovam isso e as últimas pesquisas têm mostrado que Dilma vai ter muita dificuldade no Sul. Em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, o candidato de Dilma, Padilha, tem 4%. O SCAF, que também é do PMDB e é da aliança que compõe com o governo com Dilma, tem 16% e o Alckmin chega agora a 54% e é bem provável que ganhe a eleição no primeiro turno. Já é reflexo, né? Você tem que levar em consideração que na última eleição de prefeito o PT ganhou em São Paulo. Então já é reflexo dessa queda do PT, que aqui em Sergipe sempre foi muito importante. O Lula perdeu para Alckmin em 2006, Serra ganhou de Dilma na última eleição em Aracaju. Então a gente percebe que Aracaju sempre foi uma cidade de oposição, mais consolidada, sempre foi muito rebelde e sempre votou contra o governo. Tanto é assim que trouxe de volta João Alves para a prefeitura. João Alves, na última eleição de governador, ganhou em Aracaju e na grande Aracaju. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a eleição em Sergipe vai ter um reflexo grande e há uma queda muito grande na candidatura de Dilma. A gente percebe que há um cansaço. E aí, quando você fala sobre tudo isso, há um reflexo também, ao que me parece, no caso específico de Sergipe, da falta de novas lideranças. A gente não vê, por exemplo, nomes novos na política. Historicamente, Sergipe não é um estado que haja renovação, que a gente veja renovação política. Os líderes do passado, muito concentrado na UDN, no PSD, Leandro não deixou um sucessor, Leite Neto não deixou. Dr. Augusto Franco, ele primeiro não foi o político primeiro da família, eram os dois irmãos, o Vavá e o Zezé. Dr. Augusto primeiro foi para o campo empresarial, veio para a política muito rico, que controlava os meios de comunicação, a indústria, a usina, um homem muito bem sucedido na vida econômica, mas que fez muito pensado para colocar os filhos distribuídos nos partidos políticos. Albano representava sempre o presidente da CNI, estava sempre ligado ao governo. Foi assim na ditadura, foi assim depois com a sucessão dos presidentes da ditadura, já com Collor. Quem não se lembra, né? Albano com Collor, depois Sarney, depois Fernando Henrique e depois, no final, levado a Lula por Deda. Quem não se lembra, aqui na inauguração do viaduto da Hermes Fontes, o Albano estava no palanque e o Lula dizendo: Albano, seu lugar é aqui com a gente. Antônio Carlos, filho do Dr. Augusto, ficou com o PMDB mais ligado a Ulisses Guimarães. O Walter era o senhor das diretas naquele período e ainda tivemos a proeza deles trazerem a Leonor Barreto Franco para o PPS, que era o partido oriundo que sucedeu o Partidão. Então a família socialista, a família que transitou com isso. E na política aqui há uma carência muito grande de jovens intelectuais, estudiosos. São pessoas que na grande maioria não deram para o estudo antes da Constituição de 88. Os pais, os filhos que não davam para o estudo botavam na polícia, porque não tem concurso. Agora os que não gostam de estudar botam na política. E aí esse desastre todo, não há uma renovação e a gente vê os quadros políticos de Sergipe, um cansaço muito grande, porque a gente chegou na era dos vovozelos, com a maioria dos políticos disputando ainda, são os políticos que estão com mais de 70 anos que ainda disputam esse agrupamento político. O Eduardo Amorim, ele veio gestado da barriga de João Alves, que também não deixou, se você for ver bem, repare bem, João Alves teria dois líderes para poder deixar na política. O Mendonça Prado, que agora sai muito arranhado na relação pessoal com o João Alves, e o Eduardo, que foi oriundo, gestado na barriga política de João Alves Filho. Então a gente não vê novidades da política como uma coisa, até porque nessa eleição a novidade é aquilo que o povo quer no momento. O povo cansou da política. A sociedade hoje repele a política. Os jovens não querem saber da política porque é passado para a juventude e para a população que político é sinônimo de corrupção, é sinônimo de se dar bem. E as pessoas que têm aparecido novas aí na política, é uma verdadeira tragédia do nosso estado, e fazer um aprofundamento dessas raízes. Mas hoje as coisas estão muito atreladas à questão do político ligado à corrupção, ligado à impunidade, e que as coisas acontecem aí a céu aberto. Neste caso específico, a presença de
Suquita numa eleição possível agora, por exemplo, ele sendo candidato, e ele diz que pode ser candidato, né? Então, o Sinforme desta semana, ele diz que há, inclusive, artifícios que podem lhe permitir chegar a isso. Você foi um dos signatários da lei da ficha limpa, inclusive com Erundina, na época do PSB, sendo uma das mentoras desse projeto. O que a gente vê agora é um quadro em que a população talvez não tenha mais condições de acreditar mesmo na política, porque sobra a visão de um Suquita possivelmente candidato. Olha, veja bem, na última sexta-feira à noite eu recebi 2 telefonemas do Suquita, porque eu fiquei sem acreditar que o PSB, um partido que teve à frente do movimento da ficha limpa em Brasília, Erundina representava, que é a deputada federal de São Paulo, e que quando eu fui deputado, a Erundina coordenava um grupo de parlamentares que eu participava, mais ligado à igreja. Quem pega hoje os discursos de Eduardo Campos percebe claramente que ele se opõe à quadrilha do PT. O Eduardo bate pesado nessa questão daquilo que Dilma chamou os malfeitos do PT, que na realidade é aquele agrupamento que está na papuda. Eu custei a acreditar que o PSB pudesse dar legenda a Suquita. E fui surpreendido na última sexta-feira à noite com 2 telefonemas de Suquita. O Suquita dizendo que conversou na sexta-feira à tarde, havia uma especulação de um encontro com os dirigentes do PSB e Suquita. A gente sabe, todo partido político tem um dono. O DEM é João Alves, não é? O PSC é Divan, Jackson controla o PMDB, Valadares controla o PSB. Todo mundo sabe em Sergipe que Valadares controla o PSB, não é? Tudo isso é uma coisa lógica. Não tem a história de que Valadares filho é o presidente ou que Suquita era o vice-presidente. Quem controla o PSB em Sergipe é o senador Antônio Carlos Valadares. Pública e notoriamente. Claro. Na CGI eu que conheço bem, porque eu fui do partido. Eu conheço, integrei o partido, conheço bem o PSB e conheço bem Valadares, porque comecei a vida política com Valadares, não é? Lá em 87, 86 eu coordenei a campanha dele. Então, veja bem, na sexta-feira à tarde, o Suquita teve um encontro com Valadares, colocando claramente o seu desejo de querer ser candidato a prefeito, a deputado estadual. Suquita surpreende o estado de Sergipe com uma nova entrevista ao jornal Sinforme, onde ele diz claramente que ele, Suquita, e o Valadares Filho são patrimônios natural do PSB, são patrimônios do PSB, e ele chega a afirmar, a confessar, que fez um artifício, uma manobra de jogar o irmão, o vereador Santos de Campo do Brito, que é irmão do Suquita, para ser deputado estadual, para garantir a vaga, e que já estava tudo acertado, e que por Valadares não teria problema nenhum. Então, na realidade, o Suquita já expressou o desejo ao partido, ao senador Valadares, de querer ser candidato, que estranhamente, o Valadares não foi visitar o Suquita na cadeia. Valadares não apareceu na cadeia, nem o Valadares Filho. Teve medo, teve receio? Não, eu não sei quais foram as razões, mas a gente sabe que... Mas o que se diz é que Suquita mandou muitos recados. Sim, Suquita a gente viu em várias redes sociais, inclusive o jornalista Diógenes Brainer, ele publica isso, que em vários momentos na sua coluna plenária, e outros jornalistas também, que Suquita disse que se abrisse a boca ia cair muito radialista, jornalista e políticos que iam ficar com vergonha se ele abrisse a boca. Eu não sei qual foram as razões, mas a verdade é que hoje a sociedade se encontra perplexa. Inclusive, o Suquita está anunciando para o próximo sábado uma carreata na cidade de Capela com a missa campal. Eu não sei qual é o padre que vai celebrar essa missa para receber corrupto. Eu nunca vi falar isso na igreja. Pelo contrário, eu vi a igreja a vida toda, lutando pela aprovação do ficha limpa, combatendo a corrupção, lutando contra isso. O Suquita já... E olha que você é carola, viu? Não, o Suquita já conseguiu fazer com que o padre Antônio Maria tenha os seus direitos canônicos cassados em Sergipe. O padre Antônio Maria fez uma celebração de um casamento de Suquita em Capela, e em função disso, porque já tinha, a mulher de Suquita era casada já, não podia ter aquela celebração, o padre Antônio Maria já teve os seus direitos canônicos suspensos no estado de Sergipe durante 5 anos. Eu não sei qual é o padre que vai para uma aventura de celebrar uma missa de Suquita. Eu acredito que Dom Lessa nem esteja sabendo disso. Eu não acredito nisso. Mas veja bem, uma coisa, o Suquita confunde tudo. Que ele faz uma confusão muito grande. Ele me ligou dizendo que hoje era um outro homem e que daqui para frente é paz e amor, não é aquele Suquita mais e tal. Eu disse, olha, Suquita, você está equivocado, porque ninguém questiona a figura da pessoa. O cristão é aquele que odeia o pecado e ama o pecador. É aquele que respeita o ser humano. Se Suquita foi preso e ficou trancafiado e cortaram o cabelo, a gente
não aprova qualquer tipo de maus tratos a qualquer preso nenhum. Nem a Zé Disseu, nem a José, nem Francisco, nem a Suquita, nem a ninguém. A qualquer pessoa é o ser humano. Uma outra coisa são as ações de Suquita, que são públicas. Aquilo que... Ações na prefeitura, quando era prefeito de lá de Capela, não é isso? Exatamente, isso dito pelos promotores, pelos delegados, dito pelo juiz que manteve na cadeia. Não é uma coisa, Suquita quer colocar para a sociedade que ele é um preso político, que tá preso porque foi perseguido pelo prefeito, e não tem nada disso. Todo mundo sabe, a passagem de Suquita pela política de Sergipe, ela até é motivo para estudo, porque trouxe nuances aqui nunca vistas na sociedade. Por exemplo, a desembargadora doutora Josefa era agora aposentada, não é mais desembargadora, mas na época ela era presidenta do TRE. Havia uma impugnação da candidatura de Suquita estava impugnada para não concorrer na outra eleição de prefeito, e ela deu uma liminar para manter a candidatura de Suquita. Ou seja, doutora Josefa depois se aposenta com a compulsória, completa 70 anos, vai ser secretária de Educação de Suquita e depois a candidata de Suquita a prefeito. Nada contra a doutora Josefa, mas tudo a favor da transparência, daquilo que dizia da mulher de César, que não precisa só ser, mas precisa parecer que é. Imagine a magistrada maior comandando a eleição em Sergipe, presidente de um TRE, conceder uma liminar para Suquita e depois ser guindada a condição de prefeita ou de secretária de Educação da cidade de Capela e depois a candidata de Capela. Então tudo isso aqui eu digo a Suquita, mas parece que as coisas, ele não tem compreensão das coisas. Ele vive num estado de animação suspensa, né? Exatamente. E ele querer passar... É um autista seletivo. É verdade. E ele querer passar para a sociedade agora que a prisão dele é uma prisão política. É uma piada. É uma brincadeira com a sociedade. E mais ainda, as pessoas de bem desse estado, a OAB, né, os advogados, as pessoas que pensam nesse estado, os intelectuais. Quando veio a possibilidade de Suquita ser candidato a deputado estadual nessa eleição, eu confesso que ainda não acredito que o senador Valadares vá dar legenda a Suquita, porque não é o partido é o senador Valadares. Mas acontece que Suquita falou que se não derem legenda, ele vai detonar, ele vai contar tudo que sabe. Bem, ele é, como diz um amigo meu, uma bomba chiando. Eu ainda acho que tem que esperar até o dia 6 de agosto, que é o prazo para poder substituir o candidato em função da renúncia. Ele confessa os informes, né, que fez a manobra de colocar o irmão e que está tudo resolvido. Então eu acho ainda que o senador Valadares, imagine, se o Eduardo Campos vai estar nessa carreata, nessa missa campal, no próximo sábado em coisa. O senador Valadares, será que vai para essa missa campal? Será que Jackson vai? Será que Jackson vai? É uma boa pergunta. Será que Jackson vai? Então, meu querido amigo, aí o que acontece, Davi? Fica parecendo que as pessoas não acreditam em mais nada. As pessoas começam a achar, com muita razão, principalmente a juventude, principalmente as pessoas que pensam um pouco melhor, que a política é sinônimo de malandragem, de corrupção, do sujeito que rouba, tira o dinheiro público e que depois... Os saques, os delegados contam os saques que Suquita fazia. Às vezes, por quê? Tem dinheiro vivo, Veja bem, eu tenho conversado com muitos conselheiros do Tribunal de Contas sobre essa matéria. O que é que justifica um administrador público sacar o dinheiro para pagar um fornecedor, dinheiro em espécie, não pagar em cheque? Tá muito claro que por que isso? Talvez quem faz isso é porque não acredita que o cara vai repassar a parte dele. E o que tem nesses processos de Suquita, de empresários que não reconhecem as assinaturas de recibo, isso contado pelos delegados publicamente. Sergipe ficou estarrecido nesses últimos dias ao ver as declarações de delegados, de promotores de justiça, de uma série de pessoas que estão à frente dessas investigações e que puderam colocar isso para a sociedade. Então, eu lhe confesso, eu não acredito ainda, eu quero pagar para ver se o PSB vai realmente assumir essa questão do imbróglio Suquita, que se tornou um estorvo. Imagine, eles não esperavam que Suquita saísse agora da prisão. Aí Suquita sai da prisão e cria essa bomba, traz essa bomba no colo do senador Valadares, mas a gente diz aquilo, quem pariu Mateus que balance, porque essa turma vivia com Suquita, dando respaldo a Suquita, lá na cidade de Capela, em outros municípios, e Suquita era o porta-voz do PSB. Suquita falava há pouco tempo como vice-presidente do partido. Então o Suquita já colocou para o partido que quer ser candidato e vamos ver o desfecho desse tipo, para ver se a gente traz um outro Sargento Getúlio, lembrando o João Baldo.
Deputado, para finalizar, assim, bem concisamente, João Fontes parece que virou assim uma espécie de paladino da política sergipana, daquela forma de querer que as coisas funcionem de uma maneira correta. Há esperança de que isso aconteça, João? Bem, eu, quando fui deputado federal, quando entrei no PT e quando eu, lá em Brasília, fui expulso e preferi renunciar ao poder, não ficar no poder, foi pensando nisso, que é possível se fazer a política por um caminho de decência, por um caminho da política de servir ao povo, de procurar o bem comum. Eu acredito nisso piamente, muito embora os exemplos recentes que a gente tem do país são os piores possíveis. Tá lá o PT com seus dirigentes lá, todo na papuda, com aquela quadrilha toda dos meus ex-colegas e companheiros na papuda, e eu espero que aqui em Sergipe essa luta deveria ser uma luta do senador Valadares, uma luta daqueles que estão à frente da política, de Jackson Barreto há mais tempo, João Alves, daquelas pessoas que sabem que por detrás tem uma geração nova que quer exemplo daqueles que são mais velhos e não vê que parece que tudo é igual, que ninguém acredita em mais nada. Nós precisamos realmente fazer uma nova história no nosso país. João Fontes, muito obrigado. Eu agradeço, Davi, e queria reiterar isso. É importante que vocês, jornalistas, porque nós não podemos ter aqui uma imprensa que se quede a esse tipo de coisa, que silencie a esse tipo de malandragem. As coisas têm que serem colocadas de uma maneira uniforme. A imprensa é para informar e não deformar os fatos que são verdadeiros. Eu acho que hoje o Suquita é um péssimo cliente para qualquer pessoa que queira entrar no campo de assessoria em relação à política em Sergipe. Obrigado.